Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio do Puroporium, o espaço aqui no canal de SmackDown, onde se fala de toda uma panóplia de wrestling do país do sol nascente. Eu sou o Undertaker e, como prometido é devido, depois dando visão ao Wrestle Kingdom 17 em Tokyo Dome. Fica aqui para falarmos de facto sobre o que aconteceu no evento, pelo que, sem mais demoras, hit the intro. Começando pelo lado mais business da situação, este Wrestle Kingdom foi assistido em live por cerca de 26.085 pessoas, que são mais de 7.000 pessoas do que nos 2 dias do ano passado, que é muito bom, considerando que ainda há uma certa e determinada coisa chamada pandemia Covid-19, que está a afetar ainda muito o Japão, mas uma assistência deste nível já é muito boa e até superior a alguns shows no Tokyo Dome pré-pandemia, especialmente durante os anos negros da New Japan no início dos anos 2000. Posto isto, vamos falar dos combates, começando pelos do pre-show, primeiro com o Ryohei Oiwa contra o Boltin Oleg, que foi um combate de exibição de 3 minutos, especialmente para demonstrar o que é que o Boltin é capaz de fazer, e a verdade é que ele parece ter algum à vontade no ringue, mas ainda é relativamente cedo para perceber o que é que pode ser daqui. Em especial ele precisa de cardio, porque ele parecia estar a arfar completamente ao fim dos 3 minutos de combate. Por outro lado, o Oiwa parece cada vez mais cheinho, pelo que provavelmente teremos mais um heavyweight a considerar no futuro. A seguir tivemos a New Japan Rumble, sempre um highlight nestes shows. Não vou descrever em grande detalhe o que é que se passou aqui, apenas falar de alguns highlights, nomeadamente o show, que foi o MVP de combate, primeiro homem a entrar e sempre que estava em câmara estava a workar de qualquer forma possível e imaginária, seja a vender ou a participar em spots ou o que seja. O facto do belt da Rev Pro estar mais over com o público da New Japan que o Jake Lee com o público da Noah. O facto de termos algumas trocas engraçadas, como por exemplo o Yoshinao Kanemaru, quando entrou, ir imediatamente atrás do Kenta, devido à história que eles já têm desde os tempos da Noah. O Henare e o Ishii a trocar bujardas, que é sempre bem-vindo. Alguns spots engraçados, especialmente com o El Fantasma, a eliminar o Henare, depois de o colocar do outro lado das cordas e fazer beliscões nos mamilos, que é um spot que eu quero ver mais vezes em Battle Royals. E depois o El Fantasma também é ter o spot Kofi Kingston da noite. Ao pensar que ia ser eliminado, ele segura-se nas guardrails que tem do outro lado e depois é levado de volta para o ringue pelo Kenta e pelo Yujiro, que foi muito bom. Como eu disse, o show foi o MVP do combate, mas o as dos nossos corações e verdadeiro rei do pro wrestling, Yano Toru, também esteve presente e não fez ponta de um corno, porque ele não precisa fazer ponta de um corno, ok? Ele é um rei, ele não precisa disso. No final, o Sho, o Yano, o Shingo Takagi e o Kureto Kan foram os 4 vencedores de combate e com isto passam para o New Year's Dash para definir quem é o primeiro detentor do cinto do King of Pro Wrestling 2023. Para acabar o pre-show tivemos o combate memorial do Antonio Inoki, que teve o meu primeiro mark-out moment de todo o espetáculo, quando na transmissão, que ainda está no New Japan World, vem a música do Togi Makabe, sem ser aquela que eles costumam dobrar, tipo, literalmente a versão dele da Immigrant Song, que é só awesome, e pronto, tive que marcar completamente nisso. Também fiz foi o Tiger Mask 4, a vir com um equipamento ao estilo do Tiger Mask original, que é um bom toque, também para este tipo de combate, e o árbitro de combate foi o Tiger Hattori, que interrompeu a sua reforma dos rings para arbitrar este combate. O combate em si, pronto, não foi nada do outro mundo para se falar. Bons spots com o Nagata e o Suzuki andarem a chapar um outro, que é algo que se pode ver todos os dias e várias vezes durante o fim de semana. Ponto mais negativo, o Tiger Mask a botchar uma data de vezes durante o combate,
mas pronto, é o que é. No final, o Makabe venceu o combate para a sua equipa sobre o Tiger Mask. Após o combate, o Fujinami fez uma pequena promo e depois fez o Ich Ni San Da do Antonio Inoki e saíram todos com a música do Antonio Inoki, o Inoki Bombaye. Música é essa que foi depois utilizada para a iPackage que eles costumam mostrar antes do Wrestle Kingdom começar, que tocou até aos 2 main events, onde tocou para aquele theme rocker do Wrestle Kingdom que todos nós adoramos. Posto isto, passamos ao show propriamente dito, e aqui começamos com o combate pelos IWGP Junior Heavyweight Tag Titles, entre os desafiadores Io e Lio Rush, contra os campeões Cats Tutu, TJP e Francesco Akira. E é aqui que temos o primeiro grande negativo do show, pois não há ring announcing do Gideon Grey. Puta que pariu. Outro ponto relativamente negativo é que isto pode ser um show da New Japan, mas se formos olhar para a gear dos intervenientes no combate, mais parece um show da WCW no final dos anos 90, porque está toda a gente a usar preto. Puta que pariu. Já é mau, temos lá o Io, que é aborrecido como tudo. Ele mudar de cor de branco para preto, ainda mais aborrecido fica, caralho. Já está toda a gente a usar preto, ao menos destaca-te pela cor. De qualquer forma, este foi um combate rápido e relativamente divertido. Destaque para o Lio Rush, que parece ter lesionado durante o combate e abriu um grande pacote de ketchup na cabeça durante o mesmo. Mas no final os campeões retiveram os títulos, o que para mim, como já tinha dito na antevisão, é a decisão absolutamente correta. A seguir tivemos o combate pelo IWGP Women's Title entre a Kairi e a Tam Nakano. Comentário muito pessoal. A theme da Kairi tem um bom feel, mas o timing de toda a melodia é péssimo para uma entrada de pro wrestling. Por isso, por favor, arranjem uma coisinha mais decente a esse nível. Também foi bom ouvir alguns fãs das lutadoras na arena mesmo antes do combate começar, porque elas tiveram relativamente pouca reação durante as entradas, pelo que é bom elas têm já lá alguns apoiantes. O combate em si foi curto, mas cumpriu os requisitos. O público ficou especialmente impressionado com o Violet Screwdriver da Tam Nakano e apanhou muita gente de surpresa quando acabou ali o combate. Que bom trabalho nesse aspecto, meninas. Os Cutlass da Kairi são awesome devido à velocidade com que ela faz aquilo, e muitos outros lutadores com golpes semelhantes podiam aprender umas coisinhas com isso. Mas no final foi o Insane Elbow que acaba o combate a favor da Kairi. Foi curto, como previsto, mas relativamente bom. Claro que toda a gente queria saber o que é que iria acontecer após o combate. E sim, de facto, tivemos a estreia da Mercedes Moné, ex-Sasha Banks, e agora aqui vou virar um bocado crítico fashionista da coisa. Porque sinceramente, eu não percebi o que é que ela queria com aquele look. Aquilo parecia uma mistura de japonês, egípcio e tailandês com aquela vestimenta e pseudo-croa. Aquela pintura de cabelo lá é de facto uma escolha, não necessariamente uma boa escolha. Tipo, é impressionante que se consiga pintar o cabelo daquela forma. Sim, parece uma merda, absolutamente. E depois houve uma promo que ela fez que eu sinceramente passei à frente, e um botch lá para o meio também, o move que ela queria fazer, porque sinceramente só queria passar todo este capítulo à frente. O que se quer ver é a ação no ringue, não a dizer que é bom só porque sim. Portanto, siga. Então tivemos o combate pelos IWGP Tag Team Titles entre os campeões FTR e os Bishamon, Hiroki Goto e Yoshihashi. Antes de mais, alguém que pare a mullet que o Goto tem hoje em dia, porque aquilo é um verdadeiro perigo para a humanidade. A sério, é uma mullet que está a ficar bastante, mas bastante gloriosa. Os FTR em geral não estavam muito over com o início do combate, mas isso sinceramente acho que é mais por falta de exposição que eles têm no Japão para o público em geral, já que os eventos da AEW lá só passam no New Japan World, e porque a passagem deles pela WWE não só já vai há alguns anos, como não é como se eles fossem propriamente uma feature muito grande. Mas a verdade é que eles foram ficando over durante o combate, o que prova o quão bom eles realmente são. Também uma chamada de atenção neste caso para o árbitro, para não ficar a olhar para o pessoal que tem que fazer o spot de salvar o parceiro de pin, que foi uma constante ao longo do combate.
Em particular, se precisar de um exemplo, após o Spike Pile Driver dos FTR no Yoshihashi, é ultra notório que ele está à espera que o Goto faça o salvamento. Por isso, ele tem que melhorar nisso. Mas no final, tivemos um combate de grande calibre. Os Bishamon ganharam, como havia previsto. Um combate que foi bem montado, com excelente timing em todos os spots e a duração perfeita para o que estavam a fazer. E o final veio mesmo no momento certo. Por isso, chapou para todos os intervenientes e a ver vamos o que é que este reino dos Bishamon nos reserva agora no futuro. Logo de seguida tivemos o combate pelo New Japan Pro Wrestling World TV Title, que foi a final do torneio para coroar o primeiro campeão, entre o Ren Narita e o Zack Sabre Jr. O Ren Narita esse tem dado relativamente bem no Shabu Shabu, porque cresceu pelo menos um tamanho desde o final do ano passado. Enquanto por outro lado temos o Zack Sabre Jr. agora loiro, que é estranho, tipo, faz-me lembrar quando o Cody também mudou para loiro a primeira vez, mas parece menos com o Rutger Hauer, pelo que é só estranho. O combate em si foi aquela mistura de super técnico com touros aos pontapés que a gente estava à espera. Em particular, gostei muito que eles construíram um combate à volta de um espelhar o outro, por isso um spot que um fazia, o outro tentava superá-lo de alguma maneira, seja ofensivamente, seja em termos de selling. Por exemplo, o Ren Narita a oferecer as costas para um pontapé do Zack Sabre Jr. Seguir ao pontapé do Zack Sabre Jr., este retribui, dando as costas para um pontapé do Ren Narita. E isto foi ao longo do combate uma constante. Um spot que eu gostei verdadeiramente foi um Exploder Suplex do Narita, que ele acaba com uma bridge, o que me faz pensar tipo de que raio é que é feita a coluna vertebral do Narita, porque aquilo deve ser tipo terrível para qualquer coluna. Depois tivemos o spot final, que parecia vindo de um combate do António Inoki, verdadeiramente, com uma série de submissões a serem revertidas e a acabar com um crossarm breaker do Zack Sabre Jr. vindo do nada, para um tap-out super rápido do Ren Narita. E assim temos o Zack Sabre Jr. como o primeiro campeão New Japan World TV. Logo após o combate, os TMDK, que tinham aparecido anteriormente na New Japan Rumble, por isso o Shane Haste e o Mickey Nichols, apareceram no ringue, não para desafiar Zack Sabre Jr. pelo título, mas para lhe oferecerem uma t-shirt dos TMDK, que este aceita. Por isso temos agora o Zack Sabre Jr. nos TMDK, que é basicamente uma reunião dos três amigos que se fizeram nos tempos em que estavam os três na Pro Wrestling Noah, e eu estou aqui para isso, porque eu adoro todos os três lutadores. Logo a seguir tivemos o combate pelo Never Openweight Title, por isso tivemos o campeão Carl Anderson a defender contra o Tama Tonga. Mesmo antes do combate começar, tivemos o Carl Anderson a atacar o Tama Tonga com o belt, por isso, como se mais ele precisasse ser para este combate, que vai disto. Tipo, o combate em si foi bom, tipo, não foi nada transcendente, tipo, eu acho que é aquilo que o pessoal normalmente chamaria o 3-star special. A única coisa que foi relativamente mal feita foi um pequeno botch no gunstand final do combate. O resto, os spots foram bons, gerou it para o Carl Anderson, conseguiu transferir para o Tama Tonga ficar over com o público. Tama Tonga venceu no momento certo. Pá, foi bom. Não foi nada do outro mundo, mas foi bom. Tipo, Por isso agora temos o Tama Tonga, novamente campeão Never Openweight. E a ver, vamos também o que é que lhe reserva este novo reinado. Depois tivemos o último combate do Keiji Muto na New Japan Pro Wrestling, entre Keiji Muto, Hiroshi Tanahashi e Shota Umino contra os Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, Sanada e Bushi. Bushi esse que entrou com uma overmask do estilo do Great Muta nos anos 90. Também gostei na entrada do Naito, que ele entrou com o seu fato branco e com uma capa bué fancy, e eu acho que é preciso mais capas fancy no wrestling. E depois, claro, tivemos a entrada do Muto, onde tivemos a oportunidade de ouvir pela última vez num show da New Japan para um combate Old Out, que é uma theme fantástica. Aliás, o
Muto tem uma série de teams fantásticas. Se tiverem a oportunidade de ir ao YouTube ou Spotify, onde for, ouçam, porque é tipo, entre Muto e Muta tem tipo 5, 6 teams, todas elas fantásticas. Também um bocadinho do lado dos comentários, tivemos o Masahiro Shono, Tatsumi Fujinami e Jushin Thunder Liger a comentar, que faz todo sentido, pois são todos três grandes amigos ou mentores do Muto. Quanto ao combate em si, tipo, foi um affair relativamente típico de um Six-Man Tag. O único ponto realmente negativo foi o facto de termos tido o T-shirt Naito num show do Tokyo Dome. Tipo, amigo, pelo menos tira a T-shirt aqui, por favor. Mas tivemos um par de spots engraçados. Por exemplo, logo no início do combate, uma troca entre o Sanada e o Muto, em que o Sanada acaba com um moonsault, e depois o Muto tenta retribuir tudo na mesma moeda e vai para o moonsault também, mas o Tanahashi tem que o impedir de fazer o moonsault, porque senão o Muto não conseguia chegar ao último combate. Para quem não sabe, o Muto está impedido de fazer moonsaults pelo médico, por isso ele não pode mesmo fazê-lo. E também houve aquele clássico spot do trio de submissões, no caso o Muto fazer o Figure 4, Tanahashi o Texas Cloverleaf e o Shota Umino, depois de apontar para o Masahiro Shono nos comentários, faz um STF, no caso ao Naito, salvo erro. Foi engraçado. No final do combate, o nosso amigo Shooter vence após um combo dos três da sua equipa, por isso um Twist and Shout do Tanahashi, Shining Wizard do Keiji Muto e o Dead Rider do Shooter sobre o Bushi para conseguir o 3 count para a sua equipa. Também uma imagem engraçada logo depois do combate, com o Keiji Muto a olhar para trás e a ver o Shota Umino no ringue, a olhar para o Naito, que está de costas para o Muto, a olhar para o Tanahashi, que fez um bom visual de despedida, tipo o antigo Ash, olhar para ases do presente e do futuro. Já agora, backstage, tivemos os Kongo, da Pro Wrestling Noah, a confrontar os Los Ingobernables de Japón, mas vamos falar um bocadinho mais sobre isso mais à frente neste episódio. O combate que seguiu foi o 4-way pelos títulos IWGP Junior Heavyweight entre o campeão Taishi Ishimori contra o Hiromu Takahashi, o Masaru Wato e o El Desperado. O combate em si começou com um spot relativamente engraçado, com toda a gente a querer acabar o combate imediatamente com flash pins, com roll-ups, schoolboys, o que seja. O que é fixe, porque instalou desde logo a ideia que o combate podia acabar a favor de qualquer um, a qualquer momento. Também engraçada a história ao longo do combate do Hiromu e do Desperado, quando tentavam trabalhar em conjunto, basicamente a atropelarem-se um ao outro. Também um bom spot durante o combate entre o Wato e o Hiromu, em que o Wato faz tipo um German Suplex com um ângulo mais alto que eu me lembro de ver em anos. Tipo, o Hiromu parece que salta para aí 20 metros no ar para cair naquele German Suplex e o público papava automaticamente que o Wato podia ganhar aí. Já agora, em termos mais meta, todo este combate foi feito para provar que o Wato está ao nível dos outros três, ok? O Hiromu e o Desperado são os dois ases, o Ishimori está logo atrás e aqui foi para provar que o Wato está ao lado do Ishimori nesta divisão. Mas no final acabou por ser o Hiromu Takahashi a recuperar o título após um pin no Masaru Wato e a tornar-se novamente campeão IWGP Junior Heavyweight. Por fim, tivemos os dois main events da noite. Primeiro, pelo título IWGP United States Heavyweight, Kenny Omega contra o campeão Will Ospreay. Quanto às entradas, após que já devem ter visto a entrada do Kenny Omega, porque ele é um fanboy, talvez, da personagem mais overrated da história dos Final Fantasies, por isso ele teve que entrar com uma versão da One Winged Angel, que é a theme do Sephiroth, Final Fantasy VII. Ajam como se fosse surpresa que ele um dia iria fazer isso. Quando, por outro lado, o Ospreay, fazendo jus à sua promessa de voltar com um Aerial Assassin, entrou com a sua antiga theme, a Elevated, que tecnicamente é a melhor theme que ele alguma vez teve, mas pronto, é o que é.
Quanto ao combate em si, este foi muito, muito bom. Tipo, nota-se, para começar, os dedos do Omega ao longo de todo o combate. Desde a velocidade com que se passava de spot para spot, o facto do Will não só dominar, mas dominar em timings estranhos o combate, a maneira como a história tem um ponto específico, no caso, o ponto a ser quanta porrada é que o Will Ospreay consegue levar até isto parecer num filme de snuff, e epá, foi um combate tipo, fantástico. E cheio de spots memoráveis, desde o Kenny atravessar a mesa para as costas do Ospreay com o Double Foot Stomp, toda aquela sequência após o Top Rope Snapdragon Suplex, o DDT no topo do canto desprotegido e tudo aquilo que o Ospreay levou vindo do topo de tudo o que seja neste combate. Foi ridículo. E o combate só não vai para um nível de autêntica paródia de combates pseudo-épicos, porque o selling do Ospreay foi mesmo on point. Tipo, chega a uma altura em que eu penso, epá, alguém deve ter estudado um bom bocado o Great Sasuke nos anos 90, porque tinhas o Ospreay basicamente a fazer as mesmas coisas que ele costuma fazer. Parecia que ele ia botchar, mas não botcha, só a mostrar aquele momento em que parece que as coisas vão correr mal, mas ele ainda consegue de alguma maneira fazer aquilo que é suposto. No final deste combate zorro, temos o Omega a ganhar com uma combinação de Kamigoye com One Winged Angel e torna-se novo campeão IWGP United States. Mudou-se também para a promo do Ospreay no backstage, a dar-se a si próprio um ponto de daqui a um ano ter feito uma determinada coisa. Ele não diz exatamente o que é, mas esta parece ser o início da jornada de redenção do Ospreay em relação aos fãs e também um pouco a si próprio, depois dele se sentir desiludido após o resultado deste combate. E por fim, tivemos o main event, o segundo main event da noite, pelo IWGP World Heavyweight Title. O campeão Jay White a defender contra Kazuchika Okada. Normalmente um ponto em relação às entradas. Tipo, acho que vocês já devem ter reparado que eu adoro falar sobre entradas. Acho que, tipo, neste tipo de shows é o mais próximo que temos de showmanship, em comparação com um show da AEW ou do WWE, em que há muito mais a nível de espetáculo, não só do wrestling. Por isso falo sempre um bocadinho aqui das entradas. Para começar, que eu adoro o novo roubo de entrada do Okada, embora não seja tão fã dele também estar a utilizar preto neste combate. Puta que pariu, tantos wrestlers a usar preto. Embora aqui, no caso do Okada, fique bem, porque é o Okada e a ele fica tudo bem, graças a Deus. Enquanto que Jay White, por outro lado, entra de branco, porque o Jay White a usar branco fica sempre awesome. Também kudos para ele. Como sempre, Jay White é um heel tão bom, de tantas maneiras diferentes ao longo do combate, que é ridículo. Pode começar o combate como só um skimming heel, depois passa a chicken shit heel, depois passa a ser um bocadinho monstro quando está a dominar, depois passa outra vez para um skimming heel, sempre um passo à frente de Okada. É tipo, fantástico este homem. Quanto ao Okada, tipo, foi menos fator neste combate do que o que eu estava à espera. Basicamente, se calhar é o ponto mais negativo deste combate, é que tipo, Jay White foi tão bom que a presença do Okada não se notou assim muito. É como se pudesses colocar qualquer pessoa à frente do Jay White e podias ter um combate, se não tão bom, quase tão bom como este. Mas ainda assim o Okada teve alguns bons momentos. Também teve uns momentos negativos, que é a sua insistência a usar o Money Clip, aquela submissão que ele faz com o braço por trás da cabeça do adversário, que não está over. Ninguém quer saber daquela submissão. Toda a gente sabe que aquilo não vai vencer ninguém de jeito. Por isso, por favor, Okada, para de usar essa merda. Por outro lado, o Okada conseguiu fazer uma swanton para fora do ringue, o que é tipo, ok, não estava à espera, nice. Enquanto ao Jay White, tipo,
quase só positivos. O único negativo é que ele precisa cortar um bocado aquele cabelo, porque notou-se, e é capaz de ter sido a única coisa que me fez turn off ao longo do combate, é que ele estava sempre a tirar o cabelo da frente dos olhos, e isso é um bocado distracting. Por isso é uma situação que ele precisa de ver. O combate em si foi também muito bom e acaba com uma daquelas sequências finais típicas de um combate do Okada e Jay White. O Okada atinge o Enziguri, depois temos todas as counters e mais algumas entre os dois. Depois o Okada atinge o Jay White com um Blade Runner, seguido do Rainmaker, e 1, 2, 3, Okada é o novo IWGP World Heavyweight Champion. O White vai para o backstage completamente em papas mentalmente, enquanto que o Okada não tem propriamente muito tempo para respirar, nem tem tempo para dizer o que quer que seja, que é logo confrontado pelo Shingo Takagi, que quer ser o próximo number one contender pelo título IWGP Heavyweight, apesar de ele já ter um title match no dia a seguir no New Year's Dash pelo King of Pro Wrestling. Mas isso não interessa, deem todos os títulos ao Shingo que eu fico satisfeito. E assim, pronto, acabou o Wrestle Kingdom. Provavelmente o melhor Wrestle Kingdom de cima a baixo dos últimos anos, especialmente considerando os anos da pandemia e os anos em que fizeram 2 dias de Wrestle Kingdom. Este foi provavelmente o melhor. Por isso, agora a fasquia está alta para o resto do ano. E sinceramente nem sei mais o que dizer. Tipo, foi um bom show, cheio de bons combates. O único ponto realmente negativo foi tudo à volta da Sasha Banks, ou Mercedes Moné agora, que parecia um bocado fora de contexto de tudo o resto, mas de resto, pá, excelente show. Recomendo a verem. No entanto, não nos ficamos por aqui neste episódio, pois temos que falar do que aconteceu no New Year's Dash. E então, o que é que aconteceu no New Year's Dash? Ora, tivemos a apresentação de uma nova fação, os Just For Guys. Sério, nome fantástico. Que é a nova fação dos ex-Suzuki-gun Taichi, Toki, Kanemaru e Taka Michinoku. A possível criação de uma nova unidade entre o Minoru Suzuki, o Ren Narita e o El Desperado. Embora não seja propriamente oficial, pode ser simplesmente os três terem uma bond enquanto membros do plantel da New Japan. Tiveste os TMDK a adicionarem um novo membro à equipa, no caso o Kosei Fujita, um dos Young Lions. Um Young Lion aí para uma fação. É este o tipo de tempos em que nós estamos. Tivemos também desenvolvimentos a nível de possíveis desafiadores para vários títulos. Por isso, o Kanemaru e o Doki provavelmente irão pelos títulos IWGP Junior Heavyweight. O Ishii provavelmente será o primeiro desafiador do Zack Sabre Jr. pelo título World TV. Os Bishamon deverão defender os títulos contra o Mickey Nichols e o Shane Haste. O Hiromu deverá defender o título contra o Yoke, que este conseguiu o pin sobre ele durante um combate durante o New Year's Dash. O Fantasma deverá ser o primeiro desafiador de Tamatonga pelo Never Openweight. O Shingo Takagi tornou-se o primeiro campeão do King of Pro Wrestling 2023 e já foi desafiado pelo Great Okan, que lhe prometeu dar uma title shot pelo título da Rev Pro se o Shingo lhe der uma title shot pelo título do King of Pro Wrestling. Também tivemos, não relacionado com títulos, mas tivemos o Jay White a desafiar o Ikuleo para um combate em que o perdedor deverá sair do Japão. E aqui começa logo toda a especulação sobre se o Jay White vai para a WWE, que, considerando as recentes notícias sobre o regresso de um certo e determinado regime à mesma, duvido que aconteça. No entanto, também é reportado que a WWE tem interesse no Ikuleo. Por isso, quem sabe, talvez, agora já pode dar para ambos os lados. E talvez a maior surpresa de todo o show, no main event, tivemos Jeff Cobb e o Aaron Henare fazer equipa contra a Dream Team
de Kazuchika Okada e Kenny Omega. Os grandes adversários, grandes rivais daqui a uns anos, a fazerem equipa, assim do nada, no New Year's Dash. Que foi tipo um verdadeiro treat para todos os fãs que tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo. E sinceramente foi um combate bastante fun. Aconselho todos a verem. E depois, durante e no final do combate, sempre o teasing para o Jeff Cobb desafiar o Omega pelo título IWGP United States. O que é bom, porque isso seria um combate do caralhão. E mais uma vez o Shingo Takagi veio desafiar o Okada pelo título IWGP World Heavyweight. Por isso irá acontecer a relativamente breve trecho. Mas não no próximo Wrestle Kingdom 17 in Yokohama Arena. Porquê? Porque já temos também o card para esse show. E tal como o ano passado, vai ser um show da New Japan contra a Noah. Ao contrário do ano passado, no entanto, temos de facto combates de individuais a acontecer, não só Multi-Man Tags e Tag Teams. Temos o El Desperado a enfrentar o Yohei, que é um combate que foi construído durante o show do ano passado. E, mais em específico, tivemos como consequência do confronto entre os LIJ e os Kongo no backstage do Wrestle Kingdom, vamos ter uma série de 5 combates de individuais entre os LIJ e os Kongo, com destaque para os 2 main events de combate, Shingo Takagi contra o Katsuhiko Nakajima e o Tetsuya Naito contra o Keno. Por isso, vai ser um show do caralhão em termos de combates, é só isso que eu tenho a dizer. Por isso, eu não vou propriamente fazer uma antevisão deste Wrestle Kingdom 17 em Yokohama Arena, mas vão por mim, vai ser bom, ok? Com isto dito, espero que tenham gostado deste episódio de Proporium. Mais virão certamente no futuro, talvez mais uma vez só comigo e com outros intervenientes no canal, ou até sem a minha presença. Quem sabe? Com isto dito, espero que tenham desfrutado. Espero que continuem a ter um excelente 2023 e até à próxima. Fiquem bem.